Saudações em Cristo aos irmãos que estão nos acompanhando no estudo da Palavra de Deus. Nós vamos meditar hoje no livro de Samuel no capítulo 19, que nos conta a respeito de Davi, que estava fugindo do rei Saul. Davi foi chamado por Deus para ser o rei de Israel no lugar de Saul, porque Saul havia sido rejeitado por Deus. Rejeitado porque ele escolheu o caminho da desobediência, escolheu o caminho de não ouvir a palavra de Deus e querer se conduzir pelos seus próprios métodos, pelo seu próprio caminho, o seu modo de decidir, completamente apartado da vontade de Deus, sem querer ouvir qual era o direcionamento de Deus. E quando ele ouvia, ele não seguia. Nós queremos ler então 1 Samuel capítulo 19, versículo 18 em diante, que nos diz assim: Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá. Davi estava fugindo porque Saul queria matá-lo. Já havia tentado matar a Davi, então Davi começa a fugir de Saul. E ele foi para Ramá e encontrou ali Samuel e contou-lhe tudo o que Saul havia feito. Então ele e Samuel foram para Naiote e ficaram lá. E Saul foi informado: Davi está em Naiote, em Ramá. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul, e eles também entraram em transe profético. Versículo 21. Contaram isso a Samuel, e ele enviou mais mensageiros, e estes também entraram em transe profético. Depois mandou um terceiro grupo, e eles também entraram em transe profético. Finalmente, ele mesmo foi a Ramá. Chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou: Onde estavam Samuel e Davi? E lhe responderam: Em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi pelo caminho em transe profético até chegar a Naiote. E despindo-se das suas roupas, também profetizou em transe na presença de Samuel. Ele ficou deitado, nu, todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso, o povo dizia: Está Saul também entre os profetas? Irmãos, essa passagem nos faz pensar sobre a vida de Davi, como que ele estava, a aflição que ele poderia estar sentindo, sendo perseguido pelo rei. O rei tentou encravá-lo com a sua lança na parede. Ele se desviou por 2 vezes. Ele fugiu, foi para sua casa. O rei mandou buscá-lo na sua própria casa. Davi então foge e agora chega até o lugar em que estava Samuel. Quem era Samuel? Samuel era o profeta de Deus, o profeta que havia ungido Davi, o profeta que foi o portador da manifestação de Deus, que mudou completamente a vida de Davi, que foi a unção de Davi como rei de Israel. Ainda que ele não assumisse de imediato o trono, ele já estava então destinado a assumir o trono de Israel. Mas o trono estava ocupado por Saul. E Davi não queria usurpar o trono, ele queria aguardar o tempo de Deus para que se cumprisse a vontade de Deus. E ele então vai ao encontro de Samuel, aquele que havia ungido a Davi e que havia se manifestado também como um amigo piedoso, um amigo confiável. O tempo já havia passado desde a unção até este momento. Algum tempo, mais de ano já havia transcorrido, e agora certamente Davi já havia se encontrado outras vezes com Samuel, apesar de que não tem na narrativa bíblica. Mas ele vai em busca de um amparo, um apoio de um amigo confiável. Ainda que Davi estivesse sendo perseguido, ele não correu para reunir o seu exército. Devemos nos lembrar que Davi era comandante de 1000 homens. Certamente esses homens eram leais
a Davi. Ainda que não fossem todos leais a Davi, pelo menos uma parte deles, com certeza Davi poderia reuni-los, assim como reuniu mais tarde. Mas agora de imediato, o que Davi faz? Procura Samuel, não procura a força do seu exército, não procura se preparar para uma batalha com Saul, mas ele procura o conforto da casa do Senhor, o conforto da casa daquele que era o seu guia, daquele que certamente estava pronto para lhe dar paz, tirar toda a sua angústia que ele estava sentindo. Ele busca então o conforto espiritual. E quando ele encontra Samuel, o que faz Samuel? Samuel não procura uma caverna para esconder a Davi. Samuel não orienta ele para reunir o seu exército, mas Samuel leva ele para um lugar onde havia o estudo da palavra, onde havia meditação na palavra, onde havia louvor e adoração a Deus, para que ele pudesse encontrar refrigério para a sua alma. E nós devemos buscar esse lugar de refrigério para as nossas almas também, o lugar onde podemos reunir em louvor, em adoração, em estudo da palavra de Deus. E quando encontramos isso, a nossa alma então encontra a paz que somente Deus pode nos dar. E Davi encontrou isto na casa do Senhor. Mas Saul, ele tomado pela inveja de Davi, porque Davi tinha testemunho, gozava do testemunho dos homens que dizia que o Senhor era com Davi, e nós podemos nos lembrar desses testemunhos lá no capítulo 16, no capítulo 18, que o Senhor era com Davi. E agora, Davi, então ele despertou a inveja de Saul, porque Saul, todos já diziam que o Senhor não era com ele. E ele manda então buscar Davi naquele lugar. Ele tinha espias em toda a terra, sabia onde Davi estava e agora manda buscar Davi. Mas o que acontece quando Davi encontra com o grupo de Saul, ou às vezes até mesmo antes de encontrá-lo, mas a hora que o grupo de Saul chega aonde Davi estava, aquele grupo de soldados começam então a profetizar. Nós devemos nos lembrar que Davi não se cansava de dizer: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46. Ele diz: Deus vem em meu auxílio desde o romper da manhã. No versículo 6 do Salmos 46 ele diz: nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Vejam que é exatamente isso que acontece quando aqueles homens chegam e no lugar de louvor, no lugar de adoração. Eles são constrangidos a reconhecer o poder de Deus, são constrangidos a também louvar e adorar a Deus. E aqueles homens que foram para prender Davi, 3 grupos diferentes, todos eles são constrangidos por Deus a não lutarem. Parem de lutar, porque Deus está no controle de todas as coisas. E aqueles homens, então, não se levantam contra Davi, mas Deus se levantou em defesa de Davi. Não com um exército, mas constrangendo aqueles homens a também reconhecerem o poder de Deus e a louvar e glorificar o nome de Deus. O termo utilizado aqui, que eles profetizaram, pode ser entendido também como que cantaram louvores e adoraram a Deus. Eles foram então se juntar àqueles que estavam cantando louvores e adorando a Deus. E nós devemos nos lembrar que até mesmo Saul, então, quando ele
toma conhecimento do que aconteceu com os 3 grupos que ele mandou. Ele mesmo vai, mas ele mesmo também foi constrangido a reconhecer a soberania de Deus, louvar, bendizer o nome de Deus. E devemos então reconhecer aqui aquilo que Paulo nos diz lá em 2 Coríntios 10, versículo 4. Porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Deus estava destruindo as fortalezas não com uma luta carnal, não com um exército que já seguia Davi, mas ele estava destruindo as fortalezas com o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que estava constrangendo aqueles homens a reconhecerem o poder de Deus. Mas essa experiência grandiosa que aqueles homens e que do exército de Saul e também o próprio Saul experimentou, isto não foi sinal de conversão, não foi sinal de devoção a Deus, mas foi sinal do poder de Deus estar agindo na vida deles, sim, constrangendo eles a obedecerem. Acontece que Saul, depois desse dia, continuou dando demonstrações de que ele não seguia a Deus, ele não estava disposto a seguir a Deus. Quando Saul retira toda a sua roupa, despiu-se das vestes reais e depois diz então que ele ficou até mesmo nu, Saul estava se igualando aos demais. O seu poder, a sua força, o seu domínio sobre Israel foi como que retirado dele. Não adiantava, não tinha potência, não tinha força alguma perante o poder de Deus. Por isso ele despe das suas vestes como demonstração de que ele era apenas um homem como outro qualquer. Por isso nós não devemos temer aqueles que buscam fazer mal contra nós, porque são homens como outros quaisquer. Mas o nosso Deus, este sim é poderoso, este constrange os homens até mesmo a fazer aquilo que ele bem quer. E nós precisamos então reconhecer que somente uma experiência única, ou ainda igual na vida de Saul, que foram 2 vezes quando ele foi ungido e agora quando ele vai em busca de Samuel, nas 2 situações ele experimenta então ser levado a glorificar a Deus e a profetizar. Essas experiências não foram suficientes para demonstrar uma conversão. Somente a obediência voluntária a Deus, a obediência voluntária aos mandamentos, somente isto é capaz de gerar uma nova vida. Somente quando nós, pela fé, somos levados então a seguir a Deus, seguir a Cristo Jesus, as suas palavras. Devemos nos lembrar de Judas. Judas viveu com Cristo, Judas pregou o Evangelho quando foi comissionado juntamente com os demais apóstolos, quando foram enviados os 70 e depois também quando foram enviados os apóstolos de 2 em 2, tudo os discípulos, tudo isso então nos mostra que ele buscou um caminho de andar com Cristo Jesus, mas não o caminho da obediência. Não havia fé suficiente para obedecer ao que Cristo estava ensinando. E o que é que ele faz? Ele se afasta. Ele não se dobra voluntariamente a Deus. E assim também foi Saul. Nós devemos nos lembrar que Davi, quando estava ali naquele lugar, em Naiote, que quer dizer habitações ou habitação, e provavelmente era o lugar onde estava o tabernáculo, onde estava a arca da aliança. Ali naquele lugar,
Davi foi inspirado a escrever os Salmos 27. Ele que buscou refúgio em Samuel foi levado então para o lugar da habitação. E nesse lugar da habitação, ele compõe esses salmos maravilhosos que nós queremos encerrar o nosso estudo de hoje, que você possa pensar no que estava acontecendo com Davi e a mensagem que esses salmos transmitem. Davi estava fugindo de Saul, Davi vai ao encontro de Samuel, é levado então para o lugar da habitação e lá ele diz então estes salmos: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e os meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação, e no seu tabernáculo esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecei sacrifícios com aclamações, cantarei louvores ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Deus, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem. Espere no Senhor. Este é o Salmos que tudo indica, provavelmente foi composto por Davi quando estava ali sendo protegido por Deus, naquele lugar maravilhoso onde ele podia ouvir da palavra de Deus, ele podia meditar, ele podia cantar. Ainda que os exércitos de Saul, 3 destacamentos enviados por Saul, se acampasse ao seu redor, ele não seria abalado, ele não seria atingido, porque era o próprio Deus que estava protegendo Davi. E por isso ele ansiava e podia dizer: Senhor, que eu sempre habite na tua casa. Aqui há segurança, aqui há refúgio, aqui há conforto, consolo. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor não me desampara. Que nós possamos viver esta experiência de buscar o nosso refúgio em Deus. Por mais que estejamos ansiosos e preocupados em correr para, com as nossas próprias forças, resolver os nossos problemas, que antes possamos buscar refúgio no Senhor, que antes possamos buscar refúgio naquele que é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Que haja disposição nas nossas vidas de trilhar nos caminhos do Senhor. Oremos. Pai de amor, guarde a tua igreja, tome a tua igreja nas tuas mãos, conduzindo-as nos teus caminhos. Que ninguém se desvie, se afastando dos teus mandamentos, mas que haja disposição do teu povo em louvar, glorificar, reconhecer
a tua grandeza, reconhecer o seu poder e dedicar inteiramente as suas vidas ao teu serviço, ao teu poder. É a nossa oração. Amém.